Vamos continuar nossa meditação na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, começando no verso 19, diz assim: Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias de vocês. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas sabeis que ele deu provas de si e, como um filho ao lado do Pai, servia comigo a favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo, logo que minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Amém. Só até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos nesta manhã pelo privilégio de podermos meditar na tua santa palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude, abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, vem edificar nossas vidas, vem transformar, vem aperfeiçoar, para que nós sejamos um verdadeiro louvor ao teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, te dando graças por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar com um novo título. Nós estamos falando da nossa vida com a perspectiva da cruz de Cristo, a nossa crucificação com Cristo como perspectiva de vida. Agora eu quero iniciar um novo estudo, tudo a ver, lógico, com a cruz de Cristo, porque o tema central é tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e fala ali da forma como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, tudo a ver com a crucificação de Cristo. Mas o tema que eu quero iniciar hoje é um modelo a ser imitado. A palavra de Deus nos adverte que, para que nós não nos amoldemos a este mundo. Por que a palavra de Deus faz essa advertência? Porque, na verdade, grande parte do caráter, tanto pessoal quanto caráter cristão, é adquirido pelo que vemos e apreciamos em outras pessoas. E isto começa bem cedo. As crianças crescem imitando as pessoas ao seu redor. Começa imitando os pais, depois imitando outras pessoas, conforme vai crescendo o seu círculo de pessoas ao redor, ela vai tendo uma gama maior de pessoas que ela começa a imitar. E é exatamente por isso que os pais precisam se preocupar, primeiramente, com as suas próprias atitudes, com suas próprias palavras, e também se preocupar com as amizades que os seus filhos têm, porque tudo isto passa a ser uma influência sobre a vida deles. As crianças copiam o que os outros fazem. Quando chega a adolescência, não é diferente. E, na verdade, até o último dia, a gente sempre está olhando pessoas, admirando pessoas, e conforme nós admiramos essas pessoas, a nossa tendência natural é querer ser igual. Se nós admiramos, nós queremos ser iguais a essas pessoas. Então, uma palavra de advertência aos pais, porque se os amigos dos seus filhos forem violentos, a tendência dos seus filhos também será serem violentos. E
se as amizades que eles têm são pessoas grosseiras, então as pessoas ao redor deles são grosseiros, a tendência é que eles também sejam desta forma. E uma coisa que passa a preocupar nos dias de hoje é que há muita crítica às autoridades, principalmente às autoridades governamentais, às autoridades civis. A gente critica muito, né, o que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, e nossos filhos estão observando isto. E eles podem crescer com uma aversão às autoridades. E isso pode ser um problema muito sério lá na frente. Então, nós precisamos realmente tomar cuidado com estas coisas, porque a exposição constante a certas cenas, né, como violência, como eu já falei, e uma das coisas que cresce muito nos dias de hoje é a promiscuidade sexual. Então, tudo isto tende a afetar a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e até mesmo dos adultos. Então, esta modelagem de caráter, né, de personalidade, ela ocorre o tempo todo. Quer a gente perceba isto, quer não, isso está realmente acontecendo. Embora os adultos tenham um pouco mais de entendimento, de raciocínio e modelos que eles podem seguir, mas nem sempre esse raciocínio funciona. E é justamente esta questão que a palavra de Deus está chamando a nossa atenção. A exposição, ela não está somente às pessoas ao nosso derredor, mas todas as vezes que a gente liga a TV, que a gente entra na internet, redes sociais, então tudo isto está procurando influenciar as pessoas, e é exatamente por isso que as empresas, elas têm os seus programas de marketing e gastam muito dinheiro com isso. Por quê? Porque elas sabem o poder da influência. Caso contrário, eles não estariam gastando tanto assim. Então, a verdade é que as propagandas afetam, em certo nível, a personalidade das pessoas e até mesmo o caráter das pessoas. Mas essa imitação, ela não está restrita à vida secular. E então, é muito importante na nossa peregrinação cristã, na nossa vida cristã, que a gente também observe quem são as pessoas que nós admiramos. Por que nós estamos falando sobre isto? No último estudo aqui de Filipenses, nós estudamos sobre a necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Então, esse desenvolvimento da nossa salvação, ela tem muito a ver com as pessoas que nós admiramos, com as pessoas que são os nossos modelos. Nós vemos que o próprio Timóteo ele foi tremendamente influenciado na fé, observando a fé de sua mãe e de sua avó. Então, queridos, toda a nossa vida cristã, ela sofre um tipo de influência, e justamente das pessoas que nós admiramos. Tanto é verdade que, como que nós aprendemos a orar? Observando pessoas orando. E você pode ver que a sua própria oração muitas vezes se assemelha muito à oração de pessoas que você admira. Então, toda a vida cristã, na verdade, o modo de se comportar, o modo de falar, tem muito a ver com aquilo que nós observamos em pessoas que nós admiramos. Então, de uma certa maneira,
a própria sociedade que afeta a pessoa, nós podemos dizer assim que a sociedade cristã ao nosso derredor também vai fazer com que a gente desenvolva atitudes. Então, veja, nós aprendemos a orar observando pessoas, nós aprendemos sobre vida familiar observando pessoas, nós aprendemos a testemunhar do Evangelho observando pessoas, e vamos desenvolver hábitos piedosos também observando pessoas. É lógico que a nossa maior influência deve ser a palavra de Deus. Onde nós vamos realmente aprender sobre vida cristã é na palavra de Deus. Ainda não engrenou aqui a garganta, então... Mas daqui a pouco ela afirma, né? Assim esperamos. Mas vamos lá. Então, a maior influência nas nossas vidas deve ser a palavra de Deus e também o Espírito Santo de Deus. É lógico que o Espírito Santo é que trabalha na nossa formação cristã. Nós estudamos sobre isso quando estávamos falando sobre desenvolvermos na nossa salvação, que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Mas a gente tem que entender também que o Espírito Santo de Deus, ele usa modelos para nos ensinar. E é justamente isto que nós vamos ver aqui nesse texto que nós lemos da Sagrada Escritura. A nossa formação, ela se dá pelo poder do Espírito, mas também quando nós observamos o que o Espírito Santo está nos mostrando, e muitas vezes, como eu disse, ele usa pessoas. Nós já falamos muitas vezes a respeito de ministério, que os seminários eles são muito importantes na vida daquele que quer pregar a palavra de Deus. E o seminário, ele dá uma base teológica e das doutrinas, mas seminários não fazem pastores. O pastor, na verdade, ele é formado sendo discípulo de um outro pastor, observando e convivendo com outros pastores, então ele vai sendo moldado nessa questão. Ele aprende na prática. O seminário não ensina a prática, o seminário ensina a doutrina. Então, nós vemos a importância de ser discípulo de alguém. E é interessante que o Samuel cantou há pouco sobre sermos discípulos de Jesus, mas nós nos tornamos discípulos de Jesus aprendendo com outros discípulos de Jesus. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Então, veja a importância de nós observarmos as pessoas. Então, a pessoa, citando aqui ainda a área de servir a Deus, as pessoas aprendem a servir a Deus servindo a igreja, servindo os irmãos dentro da igreja. Então, nesse contexto, o aprendiz pastoral, ele vai aprender como viver, como ministrar, como pregar, como interagir com outras pessoas dentro do discipulado. E então, é muito importante nós observarmos cristãos maduros. Infelizmente, a gente tem uma tendência de olhar para quem é inferior a nós para achar, não estou tão mal assim. Mas nós precisamos olhar sempre para cima,
porque nós devemos ter o desejo de crescimento, de desenvolvimento, que é o que a palavra de Deus nos ordena, desenvolver a nossa salvação, crescer na graça, crescer no conhecimento, né? E crescer servindo ao Senhor. Então, essa questão ela é muito importante, que grande parte do nosso aprendizado é observando pessoas e imitando pessoas, conscientemente ou inconscientemente, né? Então, a grande pergunta é o que devemos aprender e de quem devemos aprender. E então, pelo Espírito Santo de Deus, porque tudo que está registrado nas Escrituras é inspiração da palavra de Deus, não parte de um orgulho humano, de um orgulho apostólico, mas de uma direção do Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, veja, Paulo está chamando a atenção do povo para si. É lógico, isso inclui uma grande responsabilidade quando você diz, olha para mim e haja da forma como eu ajo. Nós vamos estudar mais detalhadamente ainda, mas em Filipenses capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Em Filipenses 4:9, ele diz assim: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Veja só, queridos, como Paulo, entendendo essa questão que nós somos sempre imitadores de alguém, ele diz: imite aqueles que imitam a Cristo, aqueles que servem a Cristo. E é muito interessante como isso acontece e o efeito disto. Lá em Atos capítulo 4, no verso 13, quando os discípulos foram presos e eles deram respostas aos seus inquiridores, e o verso 13 então diz assim, que aquelas autoridades que prenderam os discípulos, diz assim, observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Então, veja só, as pessoas, primeiramente, se admiraram vendo aqueles homens sem erudição, homens iletrados, segundo outras versões, homens simples, e tinham uma postura tão ali convincente, e eles falaram, espera aí, isso eles aprenderam com Jesus. Em Atos capítulo 4 ainda, nos versos 18 ao 20, diz assim, mais uma vez, essas autoridades prendendo os discípulos, inquirindo os discípulos, diz assim, e chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João, lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja, a atitude desses homens era inteiramente ali baseada naquilo que eles viam, naquilo que eles ouviram e viram em Jesus e agora estavam ouvindo pelo próprio Espírito Santo de Deus, estavam sendo dirigidos pelo Espírito, e disse, olha, nós não podemos ter uma atitude diferente daquela que nós vemos no nosso Mestre. Então, estes homens mostram claramente que suas vidas eram totalmente influenciadas pelo Evangelho, totalmente influenciado por aqueles que eram seus mestres, né? E é justamente isso que Paulo está dizendo. Nós temos ainda o exemplo de Pedro, quando ele acompanhava o julgamento de Jesus e, com medo, ele tentou negar Jesus e aquela
moça chegou para Pedro e disse: você é um dele. E ele disse: não, não sou. E ela respondeu: o teu modo de ser te denuncia. Você é muito parecido com ele, então você realmente pertence a ele. Então, queridos, essa questão que nós estamos estudando hoje não é somente uma questão doutrinária. Na verdade, ela é existencial. Trata-se de como nós devemos ser, de como nós devemos viver. E é justamente isso que nós vamos agora ver aqui, né? Depois dessa introdução, nós vamos realmente estudar o texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19. E eu li só o texto aqui de Paulo falando de Timóteo, mas na continuação ele vai falar de Epafrodito, e o fato de Paulo descrever tanto Timóteo como Epafrodito revela seus propósitos e os seus hábitos, né? E procura, então, estabelecer e reforçar essa questão de bons modelos que nós devemos olhar e devemos imitar. Agora, fazendo aqui uma observação muito importante, Paulo não está fazendo aqui uma bajulação barata de Timóteo e Epafrodito, e nem mesmo está exaltando a si mesmo. Esse cara é orgulhoso, dizendo, me imite os meus discípulos. Longe disto. Paulo, como eu disse, ele está falando pelo Espírito Santo. É algo que o Espírito Santo usa para moldar as nossas vidas, a vida de outras pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o alvo de Paulo é oferecer exemplos cristãos para que outros cristãos mais jovens, menos experientes na vida cristã, possam imitar. Porque se nós não tivermos esses exemplos, se nós não formos estimulados a seguir esses exemplos, então nós estaremos propensos a seguir outros exemplos. Exemplos mais fracos na vida cristã e até mesmo exemplos perigosos, que são falsos discípulos, falsos apóstolos, e também o perigo de nós nos moldarmos segundo pessoas que nós admiramos no mundo. Então, queridos, a quem, portanto, nós devemos seguir? Quais são os cristãos que devem ser modelos, que devem ser exemplos para as nossas vidas? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, estudar com vocês, é que nós devemos imitar aqueles que se interessam pelo bem-estar do próximo e não deles mesmos. E é isso que nós vemos, então, aqui em Timóteo, quando Paulo fala lá no verso 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro como esse, nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, veja, vamos entender aqui esse texto. Uma das razões por que Paulo está enviando Timóteo para Filipos é que os irmãos filipenses, primeiramente, ficariam felizes ao receber notícias de Paulo. E as notícias levadas por Timóteo eram verdadeiras. Timóteo era o tipo de pessoa que não ia querer enfeitar a coisa, ele ia falar a realidade. Então, Paulo envia Timóteo, sabendo que Timóteo vai ser fiel ao transmitir as notícias de Paulo. E quando Timóteo voltar para Paulo, depois de um tempo ali com os irmãos filipenses, então Paulo também receberia notícias reais, notícias verdadeiras dos irmãos de Filipenses. E quais as notícias que Paulo queria saber a respeito da igreja dos filipenses? Se eles continuavam unidos
de coração e de propósito. Se eles estavam ali repelindo aquela ameaça à fé cristã, que Paulo diz que eles deviam batalhar pela fé cristã. Então, Timóteo é enviado até Filipos com este propósito, de levar notícias de Paulo e depois trazer notícias para Paulo. Mas a outra razão pela qual Paulo especificamente escolhe Timóteo e não um outro para ir, Paulo fala que Timóteo tinha um verdadeiro interesse pelo bem-estar daqueles irmãos. Paulo sabe que Timóteo vai lá com o propósito de edificar, ele não vai ser simplesmente um mensageiro, um carteiro, mas ele vai lá com o propósito de edificar a vida daqueles irmãos, de auxiliar aqueles irmãos, de abençoar aqueles irmãos. Timóteo não vai lá pelos seus próprios propósitos, pelos seus próprios interesses. Timóteo vai pelos interesses da igreja dos filipenses. E quando Paulo, então, diz, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, isto é, que cuide dos vossos interesses, não é que Paulo não tinha mais ninguém nesse nível, não tinha nenhum outro discípulo. Mas veja, Paulo está em Roma, ele está preso, e o seu círculo de pessoas ao redor é bem pequeno. Então, entre aqueles que estão próximos a Paulo, Paulo diz, não tenho nenhum outro semelhante a Timóteo. Não é que Deus tem uma única pessoa em cada lugar. Deus tem muitos, mas no círculo ali, ao redor de Paulo, Timóteo era o que mais sobressaía. Paulo fala, nós estudamos sobre isso, Paulo fala a respeito de gente que pregava realmente a Cristo por amor, mas ele fala também de pessoas que pregavam o evangelho com outro propósito, que não era o amor. Então, nesse contexto, Paulo fala, não tenho ninguém, aqui perto de mim, eu não tenho ninguém como Timóteo. Timóteo é o que realmente está sobressaindo. E por que Timóteo estava sobressaindo? Porque ele tinha o mesmo modo de pensar, ele tinha o mesmo amor que ele via em Paulo. Ele via como Paulo pensava, ele percebia isto e ele imitava isto, o modo de pensar de Paulo. Ele via o amor sacrificial de Paulo pela igreja e ele imitava isto. Então, Timóteo era para Paulo um companheiro de mesmo temperamento, de mesmo sentimento. O caráter de Timóteo ressoava o caráter do próprio coração de Paulo. Timóteo era realmente um discípulo, e por isso Paulo tem confiança para enviar Timóteo para representá-lo ali junto da igreja dos filipenses. Nenhum outro ali, no contexto ao redor de Paulo, podia alcançar Timóteo nesse detalhe de interesse transparente que ele demonstrava pelo bem-estar do seu próximo. Então, queridos, existem muitos estilos diferentes de liderança e alguns líderes, infelizmente, vivem somente para serem admirados, para receberem elogios. Eles não estão realmente preocupados com o bem-estar da igreja, eles estão preocupados com o ego deles. E Paulo chama atenção sobre isto. Imite aquele que se preocupa com a igreja, aquele que se preocupa com o bem-estar dos irmãos. Então, Timóteo, ele olhava para Paulo, que, por sua vez, olhava para Jesus. E a gente sabe que Jesus tem a igreja como o seu alvo, o alvo de Jesus é a igreja, ele morreu pela igreja. A gente entende que tudo é para a glória de Deus, tudo é um propósito de Deus, mas o propósito de Deus também é a igreja. Jesus zela pela igreja, ao ponto de Paulo dizer que
o Espírito Santo tem ciúmes da igreja. E a gente já entendeu, já estudou que esse ciúmes não é esses ciúmes que os homens têm, mas é um zelo que ele tem pela igreja. A igreja é sua propriedade particular, não é? De tudo o que o Senhor tem, porque tudo pertence para Deus, tudo foi criado por Ele, tudo é dele, o mundo e a sua plenitude, tudo pertence a Ele, mas a Bíblia diz que a propriedade particular dele é a sua igreja. Então, infelizmente, muitos não valorizam a igreja. E pessoas que não valorizam a igreja não são dignas de serem imitadas. Pessoas que não amam a igreja não devem ser imitadas. Pessoas que desprezam a igreja, não valorizam a igreja, não valorizam a obra de Cristo, não valorizam a cruz de Cristo. Essas pessoas não servem de modelo para as nossas vidas. Então, a atitude de Timóteo era diferente de muitos líderes que acham que são donos da igreja, que a igreja deve servi-los. Não, queridos. A Bíblia mostra aqui que Timóteo, imitando Paulo, ele servia a igreja. Imitando o próprio Cristo, que disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E é sobre isso que Paulo está falando a respeito de Timóteo, a atitude de Timóteo. Ele vivia pelo seu próximo, ele realmente se interessava pelo bem-estar da igreja. Então, à luz desta carta aqui de Filipenses, até este ponto, isso nada mais é do que um sinal de que Timóteo segue não somente a Paulo, mas principalmente a Jesus. Como nós já falamos várias vezes a respeito de Jesus, nessa carta aos Filipenses, que, embora ele gozasse de igualdade com o Pai, ele nunca se apegou a este fato, ele nunca explorou este fato, mas ele adotou a forma de servo, tornou-se humano, assumiu a forma humana, e como homem ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqueles que seguem a Jesus, inevitavelmente aprendem a descartar o autointeresse. A pessoa que segue a Cristo, que tem Cristo como seu mestre, ela não foca em si mesmo, mas ela tem o mesmo foco de Cristo, que é as pessoas ao seu derredor. Paulo sabe que, como regra geral, não é assim que acontece, pois ele diz no verso 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, veja que Paulo está dizendo que a atitude natural das pessoas é buscar o seu próprio interesse, mas a palavra de Deus está dizendo que não é assim que nós devemos ser. Nós não devemos pôr os nossos próprios interesses em primeiro lugar, e sim os interesses de Cristo. E quando a gente coloca os interesses de Cristo em primeiro lugar, inevitavelmente a gente coloca a igreja, as pessoas ao nosso derredor. Então, como a gente disse, muitas pessoas com as quais Paulo tinha contato, na época que ele estava escrevendo esta carta aos Filipenses, eram pessoas que colocavam seus próprios interesses acima e mesmo antes dos interesses de Cristo, dos interesses da igreja. Estavam muito ocupados buscando o que era seu e não o que era de Cristo. Então, como a gente disse, mesmo entre aqueles que pregavam o evangelho por amor, que Paulo cita lá no início desta carta, parece que nenhum deles era tão destituído de egoísmo como Timóteo. Timóteo realmente havia fugido desta cilada do inimigo de egoísmo, de centrar a vida em si próprio. Então, tanto para Timóteo como para Paulo, a causa de Cristo Jesus envolvia o bem-estar do seu povo, que é a igreja. Então fica essa pergunta: a quem
nós vamos seguir? Quem vai ser o nosso modelo na vida cristã? E a resposta aqui é: busque como modelo aqueles que se interessam pelo bem-estar do próximo e não pelo seu próprio bem-estar. Então, fique atento. Quem são os seus modelos? Para quem você está olhando e quem está trazendo influência sobre a sua vida? Porque é muito fácil, nós falamos outra vez, adquirirmos hábitos, adquirirmos costumes, e geralmente isto sempre olhando para as pessoas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isto. Eu já citei a respeito de Jesus, mas se você quiser conferir, está lá em Marcos capítulo 10, verso 45, quando Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, veja, a nossa tendência é ficarmos ofendidos quando, por exemplo, a gente encontra uma pessoa e aquela pessoa parece que não está preocupada com você, ela não pergunta nada, parece que ela está mais preocupada em falar dos seus próprios problemas. Você fala, toda vez que ela me encontra, ela só fala dos problemas dela, ela nunca para perguntar se eu estou bem. Timóteo não tinha esse modo de pensar. Ele realmente estava preocupado com o bem-estar das pessoas e servir as pessoas. Então, nós precisamos ter um compromisso com o bem-estar de outras pessoas. Amém, meus queridos? Então, observe como eles falam, como eles agem, como eles reagem. Converse com essas pessoas que servem a Cristo, que são verdadeiros discípulos de Jesus. Tente pegar a batida do coração dessas pessoas e então imite essas pessoas. Empenhe em ser como eles são, interessando-se pelo interesse dos outros, né? Buscando o interesse de outras pessoas. Então, este era o primeiro ponto que eu quis tratar aqui. Imite aqueles que se preocupam com o bem-estar dos outros e não com o seu próprio bem-estar. O segundo ponto que eu quero estudar aqui é que nós precisamos imitar pessoas que são aprovadas, pessoas que foram provadas e aprovadas. Então, veja que Paulo, quando ele fala a respeito de Timóteo, ele começa a relembrar os irmãos de Filipos o que eles já sabiam a respeito de Timóteo. Timóteo havia feito parte daquele grupo que tinha ido para Filipos, levando o evangelho. E nessa cidade de Filipos, como em outras cidades também, este jovem aprendiz de Paulo demonstrou o seu valor como discípulo, como auxiliar do apóstolo. Paulo fala algumas coisas a respeito de Timóteo. Veja, na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: devem também primeiramente passar por experiência, depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, veja, Paulo está instruindo Timóteo que na formação da igreja, quando uma pessoa se propõe a ser um diácono, essa pessoa precisa ser experimentada. E se ela for aprovada, se ela for considerada irrepreensível, então sim, ela pode exercer o diaconato. No verso 13 desse mesmo capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz assim: pois se serviram bem como diáconos, irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, veja, ele começa dizendo:
a pessoa que chega e quer servir, primeiro ela deve ser experimentada. Se ela for aprovada, se ela se mostra irrepreensível, então ela se torna um diácono na igreja. E aí a vida desta pessoa como um diácono é observada. E se ela servir bem como diácono, então ela vai ganhar um lugar de honra na igreja, porque ela passa a ser uma pessoa confiável na fé que há em Cristo Jesus. Então ela pode ser um modelo a ser imitado. Então veja que a Bíblia diz aqui claramente sobre esta questão de ser provado e ser aprovado. E o próprio Deus faz isso conosco. Tiago fala sobre esta questão de bem-aventurado o homem que é provado, porque quando ele é aprovado, então ele tem os benefícios que vêm da parte do Senhor. Então Deus nos prova para nos aprovar. E ele diz que aqueles que se apresentam na igreja também devem ser provados, e se aprovados, eles passam a servir. Então, no verso 22, aqui voltando a Filipenses, capítulo 2, no verso 22, Paulo fala a respeito de Timóteo, e ele diz assim: mas sabeis que ele, Timóteo, deu provas de si, e como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho. Assim espero enviá-lo logo, a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Então veja que Paulo diz aqui que Timóteo deu provas. Timóteo foi aprovado. E é interessante a analogia que Paulo usa aqui, porque ele fala sobre como era no Velho Testamento, né, quando os filhos assumiam a vocação de seus pais. Se um pai era lavrador, o filho provavelmente o seria também. Se o pai era carpinteiro, como José era carpinteiro, o próprio Jesus também se tornou um carpinteiro. Então, o principal aprendizado de um filho era com o seu pai. E o pai, então, ensinava o ofício, ensinava os truques do ofício, da profissão, e ensinando tudo o que ele sabia, aumentando passo a passo o peso da responsabilidade do conhecimento. Então, vai conhecendo, é responsável por proceder daquela maneira. Infelizmente, hoje em dia, essa imagem do pai não é tão forte para os filhos, porque os pais muitas vezes trabalham longe, os filhos não acompanham o trabalho dos pais, a vocação dos pais, né? E muitos filhos, infelizmente, também não têm os pais como modelo, né? Tem amigos, porque parece que os amigos são mais legais, o pai é meio, pega muito no pé, né? Chama muita atenção, então parece que o pai não é um bom modelo para ser seguido. Legal é aquele amigo que deixa fazer tudo, né? Aquele que não está nem aí com nada, faz o que você quiser e para mim tudo bem. E, na verdade, esses não são bons modelos. Mas, infelizmente, os filhos não têm essa tendência de olhar muito para os pais nos dias de hoje. Também, infelizmente, alguns pais também não dá mesmo para ser modelo, né? Mas isso não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto é que nós devemos olhar para aqueles que são verdadeiramente modelos. Mas, como eu estava dizendo, antigamente os filhos observavam seus pais, aprendiam a profissão trabalhando junto deles. E, como eu disse, é uma analogia antiga, né, do Velho Testamento. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que Timóteo aprendeu o cristianismo, aprendeu seus primeiros passos na vida cristã, observando o ministério de Paulo, olhando Paulo de perto, né? Ele não olhava Paulo só no púlpito, né? Se podemos dizer assim, mas ele viajava com Paulo, ele comia junto com Paulo, ele estava sempre com Paulo e ele aprendeu, e Paulo diz, como um filho aprende de seu pai. Timóteo teve o privilégio, né, de ter Paulo como um pai
espiritual, como o mentor de sua vida. E é interessante porque Timóteo também teve Paulo como mentor de sua vida e teve este privilégio. Porque Timóteo era muito jovem ainda quando ele conheceu Paulo, mas este jovem, quando viu Paulo, ele deixou a sua casa para seguir Paulo, para viajar com Paulo. Ele abandonou outras perspectivas da vida, sonhos, ambições, para partilhar das incertezas e dos perigos do modo de vida que Paulo vivia, né? Então, não foi um mero ato insignificante de autonegação. Timóteo realmente praticou isto. Ele abandonou todas as perspectivas, vamos dizer assim, de um futuro, de um grande futuro, de ser alguém lá na frente. Timóteo olhou para Paulo e disse: eu vou caminhar com esse camarada, mas sei lá, talvez alguém mate ele amanhã e me mate junto, mas eu estou sendo chamado por Jesus para servir a igreja, então eu tenho que ter como modelo esse cara que talvez vá para a morte e me leve para a morte junto com ele. Mas, como disse a rainha Esther, né? Se morrer, morrerei, mas vou fazer aquilo que tenho que fazer, aquilo que eu sei que o Espírito Santo quer que eu faça. Então, Timóteo abandona seu lar e passa a seguir Paulo, né? E Paulo, então, deu grande valor à devoção de Timóteo. E ele, então, faz essa observação: meu filho amado e fiel no Senhor. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Paulo fala que Timóteo era um filho amado e fiel no Senhor, né? Então, todo e qualquer serviço que um filho poderia prestar para o pai, Timóteo prestou para Paulo. Em troca disto, ele recebeu todo o afeto que um pai poderia dar para um seu filho, justamente de Paulo. E é interessante que Paulo diz que Timóteo o serviu, né? Serviu comigo no Evangelho. E quando a gente olha para essas palavras de Paulo, traduzindo literalmente do grego, Paulo está dizendo assim: ele me serve como se fora um escravo. É lógico que Paulo não estava se referindo, ele me serve como meu escravo, mas ele me serve como um escravo de Cristo. Então, nesse contexto, Timóteo foi examinado e ele foi aprovado, né? É isso que Paulo diz, ele foi aprovado, ele serviu e foi aprovado. E é por isso que Paulo diz no verso 23, assim espero enviá-lo logo que minha situação seja definida. Então, Paulo estava totalmente confiante que ele podia enviar Timóteo e que Timóteo ia fazer exatamente o que Paulo faria se ele mesmo fosse para Filipos. E ele está dizendo, espero enviá-lo tão logo minha situação seja definida. Paulo estava num processo de julgamento, ele estava preso em Roma, e ele diz, então, assim que saiu o resultado de todo este processo, então eu vou enviar Timóteo. E no verso 24, então, ele diz, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. A gente não sabe exatamente se Paulo chegou a retornar para a cidade de Filipos para se encontrar com os irmãos filipenses. Não há um registro disso nas Escrituras. Mas é interessante como Paulo coloca aqui, ele diz, mas confio no Senhor.
toda a confiança de Paulo estava no Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo estava nas mãos do Senhor e toda a sua confiança estava que o Senhor iria conduzir da melhor maneira todas as coisas. E é interessante quando a gente relaciona isto com o que Tiago diz no capítulo 4 da sua carta, nos versos 13 ao 15. Ele diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, veja, queridos, nós somos chamados para imitar esse tipo de pessoas. Pessoas que se colocam nas mãos de Deus, que estão confiantes em Deus, não estão preocupados com o dia de amanhã, não estão preocupados como vão ser recebidos, se vão ser recebidos com honra ou não. O que cabe a nós é fazer a nossa parte, como discípulos de Jesus Cristo. E nós somos discípulos hoje de Jesus Cristo, olhando para discípulos fiéis de Jesus, pessoas que estão buscando os interesses de Cristo, pessoas que estão buscando os interesses da igreja. Então, nós somos chamados para não sermos moldados pelo mundo, mas sermos moldados pelo Espírito Santo, observando pessoas que servem a Cristo de todo o coração, pessoas que têm Cristo como o centro de suas vidas. Cristo é a razão da sua existência, Cristo é a razão das suas palavras, Cristo é a razão das suas ações, Cristo é a razão de tudo. Cristo é o modelo, vida centrada em Cristo. É para isto que nós somos chamados, para imitarmos pessoas que têm Cristo como centro de suas vidas. Amém, meus queridos? É muito fácil a gente olhar pessoas bem-sucedidas neste mundo e dizer: eu queria ser assim. É melhor você olhar para pessoas não tão bem-sucedidas, segundo o padrão humano, mas pessoas bem-sucedidas diante de Deus. Pessoas que são aprovadas por Deus. Pessoas que Deus quer que a gente olhe para essas pessoas e siga a fé e o exemplo. Então, esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos continuar estudando sobre isto e na próxima oportunidade nós vamos olhar para a vida de Epafrodito, que era também um jovem, mas que também foi provado e aprovado. E nós vamos estudar outras coisas olhando para a vida de Epafrodito. Mas espero que hoje você tenha entendido esta palavra, que o Senhor tenha abençoado a sua vida, que o Senhor tenha edificado a sua vida. E o meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue trabalhando na sua vida, trabalhando no seu coração, tornando você um verdadeiro discípulo que poderá ser seguido por outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, em nome de Jesus. Amém.